Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e finalmente chegou a quarta-feira, ansiedade máxima, como é que vocês estão aí? Comenta aí embaixo, né? Chegou o dia do jogo, até aqui, né? O jogo mais importante do ano para o Fogão, o jogo que vai decidir se a gente chega à fase de grupo da Libertadores, algo, né, que a gente já deveria ter feito ano passado, não fizemos o dever de casa e agora tivemos que correr atrás aí dessa duas fases de classificação. Primeiro passamos pela Aurora até com facilidade, né? Depois de um empate lá na altitude de Cochabamba, queda do Thiago Nunes, assume o Fábio Matias. Botafogo tem uma grande atuação, dispara uma goleada para cima do Aurora e se classifica para essa fase, né? Cujo primeiro jogo foi semana passada, como todos sabemos, no Newton Santos, e o Botafogo conseguiu ali uma vantagenzinha, né? Uma vantagem pequena, porém importante para a partida, para a decisão de hoje à noite, né? Vou falar já desse jogo, eu sei que você está ansioso, eu também estou muito ansioso, né? Chega logo 9h30 da noite, mas enquanto isso a gente começa aqui falando ainda da repercussão aí toda dessa polêmica, né, envolvendo John Textor, arbitragem, áudio, enfim. O Marcelo Barreto, jornalista do Sport TV, no Redação de ontem, tá? Falou o seguinte, aspas para o Marcelo Barreto: até agora são acusações muito graves, ainda bem que ele concorda que são graves, né? Mas com provas frouxas, disparou aí o Marcelo Barreto contra o John Textor, né? Dizendo que o Textor está acusando que existe esquema de corrupção no futebol brasileiro, né? Mas que ainda não conseguiu comprovar, né? De forma ali consistente, né? Eu diria. Falou um pouco da Good Game, né? Que foi o primeiro relatório que o Textor entregou para o STJD em relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado. E aí o Marcelo Barreto se posicionou daquela forma: olha, a gente não conhece direito a empresa, o trabalho da Good Game, né? Empresa suíça, então fica difícil da gente detectar até que ponto realmente que esse relatório seja importante, significativo, né? Para apontar que houve, de fato, algum esquema, alguma manobra, né? De corrupção. Só que, né? Vamos analisar, beleza. O Textor já deixou claro, né, que ele queria um prazo, né, de 30 dias, mais ou menos, para finalizar, né, justamente um relatório mais consistente, né, e inclusive possivelmente divulgar o áudio, né, que já está na mão da polícia, né, digamos, já está aí esse áudio de um árbitro. Então, não adianta a gente falar que as provas, por enquanto, são inconsistentes, né? A gente sabe que já existe um áudio, existe o relatório da Good Game, como eu disse, foi totalmente ignorado pelo STJD, por isso que agora também, falei até no vídeo de ontem, né? O Textor optou também por ignorar o STJD e ir direto no Ministério Público, né? Subir ali a prateleira para fazer a denúncia, né? Mas ele mesmo reconhece que ainda precisa de um mês aí até que nós, torcedores, saibamos de tudo que ele tem, né, para comprovar justamente essa afirmativa que ele já tinha feito lá atrás, né, de que havia corrupção no futebol brasileiro. Galera, ontem também saiu uma notícia no Fogão Net de que um blog da ESPN, e aí eu acho até grave, porque a gente sabe o tamanho que é a ESPN, né? Tanto o site como empresa, né? Como canal de televisão, do senhor Paulo Cobos. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, mas não por isso quero diminuir, né, esse profissional. Mas a própria matéria que fala que o Paulo Cobos debochou, né, chamou o Textor de patético, né, diminuiu o Botafogo, né? Óbvio que isso aí mexe muito com a gente, né? A gente lê isso e percebe que existe, já até ultrapassou a má vontade, né? A gente falar aqui que a imprensa generalizando, né? Não é todo mundo da imprensa, pelo amor de Deus, mas que a imprensa muitas vezes diminui o Botafogo, debocha do Botafogo, faz pouco caso. Agora, né, nessa situação aí do Textor, também coloca ali o Textor quase como o bandido e não a vítima, né? Mas enfim, também não queremos nos vitimizar, né? Então, esse blog aí foi realmente
um texto, né? Eu li uns pedaços, não vale nem a pena aqui ficar repetindo, senão a gente fica dando muito holofote para quem não merece, né? Mas assim, falando que, mas mesmo assim, o Textor foi importante para o Botafogo, que se não fosse o Textor, o Botafogo ainda estaria menor do que ele já era. Então, assim, um cara que você vê que tem uma bronca ali com o Botafogo. E o próprio Fogão Net investigou, não precisou FBI, não precisou CIA, nada disso, para ver que o Paulo Cobos ali tem um histórico, né, enfim, fazer matérias em que enaltece o Flamengo e diminui outras equipes, né? Ele chegou até pouco tempo atrás, segundo o Fogão Net, a propor que o Flamengo ajudasse financeiramente os co-irmãos do Rio de Janeiro, porque senão ia ficar uma disparidade muito grande e o Flamengo enfim, os outros clubes iam acabar, Botafogo, Vasco, Fluminense iam acabar em detrimento do sucesso do Clube de Regatas do Flamengo. Então, assim, fica muito nítido ali um viés, né, do jornalista nesse sentido, né? Então, às vezes o cara tem uma mágoa muito grande, né? Não sei qual a idade dele, não tenho ideia disso, mas existem alguns jornalistas aí que o próprio Zico, né, que é um ídolo do Flamengo, possivelmente o maior ídolo da história do Flamengo, acho que sim, ele mesmo reconhece que na infância ele sofreu muito, né, pelo amplo domínio do Botafogo, então em que ele entrava contra o Botafogo com raiva, né, que ele tinha esse sentimento contra o Botafogo. Então eu vejo também pessoas que estão nessa faixa etária ali do Zico, entre 60 a 70 anos, não sei se é a faixa etária do Paulo Cobos, que tem realmente essa mágoa muito grande com o Botafogo, pelo que o Botafogo fazia, né, na época que o Manga falava, né, que o bicho era certo, né? Então isso aí às vezes o cara aproveita ali de um espaço que ele tem, que é importante, né, ESPN, para destilar aí toda o seu ódio, né, no coração. Mas enfim, galera, o que eu venho falando aqui. Por mais que a gente veja, e comemoramos agora na segunda-feira, dia 11, a quantidade de melhorias que a SAF fez em 2 anos apenas, e a gente veja realmente no Textor um dirigente, primeiro que é um cara que mostra a cara, né? A gente vê outras SAFs aí, com todo respeito a outras SAFs, mas que o estilo é diferente, que você não sabe bem quem que é ali que está à frente do projeto, né? O Textor, ele mostra a cara. Eu volto a dizer, nem tudo que ele fizer eu vou necessariamente aplaudir, mas eu gosto muito do estilo Textor de ser. Acho que é um cara autêntico, é um cara, como todos nós, comete erros, mas também faz muitos acertos, tem acertado muito com o Botafogo, né? E é um cara que justamente ele é torcedor, né? Ele virou mais um torcedor do Botafogo. Óbvio que ele tem os seus interesses como empresário, né? Não poderia ser diferente, ninguém aqui é ingênuo de dizer que não tem, mas ele é um cara que realmente vivencia o Botafogo, me arrisco a dizer, mais até do que ele vivencia Lyon, Crystal Palace, Molenbeek, né? O Textor realmente ele tem um carinho pelo Botafogo, e mais do que isso, né, a gente vê que os investimentos que ele tem feito no Botafogo, tanto a nível de contratação, como também de melhorias do Nilton Santos, enfim, são inúmeras mudanças do Botafogo em 2 anos. A gente vê que o Textor realmente encara o projeto Botafogo de uma forma diferente, né, de uma forma diferente do que ele encara até desses outros clubes que eu citei lá da Europa, né? Então, assim, a parte da imprensa a gente vê querendo achincalhar, né? Tipo, ele é um cartola à moda antiga, como disse a nota do Palmeiras, né? Aí já não é a imprensa, são clubes adversários. Então, assim, tem um mundo de adversários, né? Que quer ofender a SAF do Botafogo, quer ofender o Textor, quer ofender as falas do Textor, né? E aí é o teu negócio. Não caiam nessa pilha, né? Acho que até o próprio Paulo Cobos ele fala ali no final que o torcedor do Botafogo devia ficar ali, não lembro a expressão que ele usou, mas devia ficar envergonhado com a postura do Textor. Quer dizer, o cara tenta direcionar
E às vezes consegue, por incrível que pareça, consegue fazer a cabeça de alguns torcedores alvinegros nesse sentido. Pô, não, caramba, o Textor vacilou, não sei o quê. Volto a dizer, não é pra gente passar pano pro Textor, para tudo que ele faz. Mas tomem muito cuidado, porque a imprensa, os outros clubes, ninguém vai vir, sabe, de bonzinho. Até quando eles tentarem se mascarar de bonzinhos, de olha, não sei o que, olha, eles vão estar, né, querendo, enfim, ofender, diminuir o Botafogo como instituição, diminuir a SAF do Botafogo, né, ridicularizar o John Textor. Já estão fazendo isso. Então, fiquem muito atentos, tá? Volto a dizer, a gente como torcedor do Botafogo, acima de tudo, tem que cobrar o Textor, tem que cobrar melhorias da SAF, né? Ainda há muitas coisas a serem feitas. O estádio Newton Santos, tudo bem, trocou o gramado, hoje a gente tem orgulho, né, de ver ali as lanchonetes, áreas, camarotes VIP, Firezone, Star Kids, as lojas que a gente cobrava tanto, né, a Botafogo Store, né, inúmeras melhorias aqui que eu falei ontem, a gente precisa de um vídeo inteiro para ficar citando. O Botafogo citou na segunda-feira, né, essas melhorias. Então, mas ainda há muito a ser feito. O estádio Newton Santos ainda precisa passar por uma reforma. Por que não passou ainda, né? É um estádio que tem já alguns problemas ali. Você vê que ele já tem um tempo, né? Já tem uma história, o estádio Newton Santos. Porque certamente o Textor, como empresário que quer garantias de que o Botafogo vai continuar jogando no Newton Santos. Tem a questão da pista de atletismo. Tenho certeza que na hora que o Textor tiver a absoluta carta branca da prefeitura, ele vai fazer obras que custam dinheiro. Dinheiro a gente já viu que não é problema para a Eagle, né? Mas tudo a seu tempo. Dei um giro aqui, galera, eu acho que tá claro, né? Falando ainda de Eagle, tá? A Eagle tá muito próxima de anunciar um dirigente que ficou 18 anos no Bayern de Munique, né? Muito renomado, acho que talvez vocês conheçam, né? O Michael Gerlinger, tá? O jornal L'Equipe francês noticiou que o alemão de 50 anos, que tem experiência com RH, com relações internacionais, parte jurídica também, então um cara completão e que ainda por cima, além de alemão, fala fluentemente francês e inglês. Esse cara vai ser aí um próximo gerente, né? Não sei como é que vai ser o nome do cargo, na Eagle Holding, tá? Então, o L'Equipe aí cravando que em breve, após 18 anos no Bayern de Munique, teremos o senhor Michael, ou Michael, né? Já que ele é alemão, Gerlinger, tá? À frente da Eagle, mais uma bola dentro da Eagle, mais uma coisa muito boa para o nosso fogão, beleza? Galera, prometo aqui que são as últimas notícias antes de entrar no assunto do jogo, tá? Mas estão aí na mídia, né? Marlon Freitas, né? Até que ponto que é verdadeiro aí esse interesse do Vasco? Eu já falei aqui no canal que o interesse de fato existe, mas o Botafogo não pensa em negociar o Marlon Freitas. O canal Atenção Vascaínos, tá? Disse que o Botafogo toparia negociar por 5 milhões de euros, tá? Cerca de 27 milhões de reais, o Marlon Freitas, mas a gente não tem nenhuma confirmação nesse sentido. É um valor realmente até bem razoável, né? Mas o Marlon hoje também está naquele hall de jogadores que, se não é titular, é praticamente titular, né? Está recuperando a boa forma e, o melhor de tudo, recuperando também o ambiente, né? Dentro do clube, junto à torcida, né? Especialmente. Então, acho que é um assunto aí que o Vasco pode estar de fato interessado, mas o Botafogo, a princípio, não tem o menor interesse de negociar. Mesma situação, já falei aqui ontem, do Danilo Barbosa, né? Quem propôs, né? Enfim, pensou que o Botafogo poderia topar a troca entre Gustavo Mosquito, né? O ponta corintiano, pelo Danilo, foi o Corinthians, né? Então, aí saem notícias, não, mas a negociação está no começo, a negociação é embrionária, né? Dá uma sensação para o torcedor botafoguense, caramba, mas o Botafogo vai cogitar essa maluquice, né?
com todo respeito ao Mosquito, mas, né, o Danilo hoje também é um jogador aí que, inclusive, deve jogar hoje, né? Pausa para hidratação. Não é só o Campeonato Carioca que tem pausa. Galera, bebam água, bebam água. Então é isso, tá? Assim, é que a imprensa vai tentar de tudo para desestabilizar o ambiente, né? Vamos falar também do Oscar Romero, tá? O meu amigo Medeiros trouxe ontem a informação que o Botafogo ontem já trocou aquela documentação de praxe para ter o Oscar Romero, então estamos próximos a ter o anúncio dele. Eu me arriscaria a dizer que, né, como hoje é dia de jogo, ninguém consegue pensar em outro assunto. Então talvez amanhã o Botafogo consiga fazer aquele anúncio oficial nas suas redes sociais da chegada do jogador de 31 anos, né, irmão gêmeo do Ángel Romero, lá do Corinthians, que o Botafogo está trazendo agora. Ele estava livre no mercado, por isso que o Botafogo não tinha questão do prazo da janela, né? Só lembrando isso, ele jogou pela última vez no futebol turco, mas agora ele estava totalmente livre e chega aí sem custos para o Botafogo, o Oscar Romero, a princípio para ser aí uma sombra, aí um reserva para o Eduardo. Falando em Eduardo, galera, o Eduardo eu acredito que vai começar jogando hoje, tá? Inclusive o GE aqui, vou passar logo aqui a expectativa de time, que o GE tem acertado, viu? O GE tem acertado, vamos ver, não quer dizer que vá ser esse time, mas o GE está apostando em Gatito Fernandes, Damian Soares, Lucas Alter, Alexander Barbosa, até aí não tem nenhuma dúvida, e o Marçal na esquerda. Já dá pra gente cravar que o Marçal vai jogar, até porque o Hugo, né, jogou aí diante do Sampaio Corrêa. Aliás, quem viu os bastidores, o Hugo tava com uma cara séria ali, acho que não gostou muito, mas, enfim, é a vez agora do Marçal, que também está recuperando seu futebol, né? E o Marçal tem um detalhe, ele é um jogador que defende melhor do que o Hugo, né? O Hugo saiu até no primeiro jogo contra o Bragantino, ele ainda tem algumas falhas ali na parte defensiva, e o Bragantino tem jogadores muito perigosos, né? Nas pontas principalmente. Então a leitura aí que o Fábio Matias faz é de que o Marçal vai dar mais conta do recado aí, né? Se precaver, e o Marçal também tem jogado bem, né? Jogou bem especialmente contra o Fluminense e também entrou bem contra o próprio Bragantino. Então a defesa seria essa, né? Gatito, Damian Soares, Lucas Alter, Alexander Barbosa e Marçal. Aí no meio é que vem as dúvidas, tá? O que é praticamente certo é que o Danilo, que vive ótimo momento, né? Danilo Barbosa, muito bem, deve, né, ganhar a titularidade. Dá praticamente para cravar. Me cobrem amanhã o Danilo entrando. Resta saber para quem que vai sobrar, se para o Gregory ou para o Tietê, né? O Gregory fez o seu primeiro jogo com a equipe titular, tá? Ele já tinha jogado no Carioca, né, naquele mistão, mas o primeiro jogo justamente contra o Bragantino, se não me engano. Eu acho que foi isso, ou com a Aurora, não me lembro agora, mas eu sei que o Gregory não foi tão bem, né? O tal negócio, o Bragantino também, ele fez um esquema de jogo, o Caixinha, por isso que ele é um ótimo técnico, que obrigava jogadores, os zagueiros do Botafogo, o Barbosa e o Walter também não foram bem, o Gregory não foi bem, obrigava o cara a sair jogando ali, e isso aí complicou um pouco pro lado do Gregory. O Tietê também não vive um grande momento, então vamos ver quem que o Fábio Matias vai montar ali o meio de campo. A princípio, Danilo Barbosa e Eduardo, né? E mais um volante ali, ou o Gregory ou o Tietê. Tem muita gente aí sugerindo um meio de campo mais marcador, né? Com o Marlon no lugar do Eduardo, né? Acho que é uma boa opção, mas eu não acredito que ele vai começar jogando dessa forma, né? O Eduardo pode ser muito importante se ele tiver um bom dia, a gente espera que sim, para fazer uma transição rápida e o contra-ataque, né? O Bragantino, a gente imagina que vai vir para cima do Botafogo, então o Eduardo tem aquele toque ali importante, né? Para puxar um contra-ataque, seja municiando o Júnior Santos, que vive grande fase, ou o Savarino, ou o próprio Tiquinho Soares, né? E aí eu já dei spoiler, né, da escalação, que naturalmente terá na frente Júnior Santos, Tiquinho e Savarino. Galera, esse é o time, uma dúvida ali ou outra só no meio de campo.
né? E como eu botei na thumb, com Marçal e Danilo entrando. O Fábio Matias tem 5 jogos e 5 vitórias, como todos sabem, indo para o seu 6º jogo e provavelmente, né, fará o seu 7º e último jogo como interino, né, no domingo, diante do Sampaio Corrêa, o número 7 cabalístico para o Botafogo, né? Então a gente espera aí. Hoje a gente não precisa de uma vitória, claro que vai ser muito bem-vinda. Um empate já dará a vaga para o Botafogo na fase de grupos, né? O Bragantino não está bem em casa, acho que fez 9 jogos esse ano, teve só 2 vitórias e ele tem também 14 gols em 15 jogos no total esse ano, quer dizer, uma média inferior a 1 gol, né? O Bragantino não está numa boa fase, mas sempre quando joga no Nabi Abichedi, né, no Nabizão, como eles falam, é uma equipe traiçoeira, perigosa, todo cuidado é pouco, né? O Botafogo precisa tomar muito cuidado, especialmente, né, nos 30 primeiros minutos de jogo, né, primeiro terço do jogo, toda atenção é pouca, até porque com o passar, o relógio é nosso amigo, né? Com o passar do tempo, claro que a equipe de Bragança vai ficar mais nervosa, já que eles precisam, pelo menos, né, de uma vitória simples para forçar as cobranças de pênalti. A Globo vai transmitir o jogo, tá? Só que eu sei que eu tenho uma audiência aqui nacional, né? Então a Globo vai transmitir só para o Rio de Janeiro, aqui para o Rio, e também para a região ali de Bragança Paulista, tá? Então se você é de fora do Rio e de Bragança, né, não está indo ao jogo naturalmente, as opções são aquelas que a gente já está acostumado, a ESPN, enfim, os streams, deixa eu confirmar aqui para vocês, para dar certinho a informação. ESPN, Star Plus, Globoplay e GE, tá? São as formas aí de assistir. Dessa vez não tem o Gold é só no Carioca. Galera, a arbitragem top de linha, né? Pelo menos a expectativa é essa. É o Vilmar Roldan, né? Colombiano, o trio colombiano, e o Vilmar Roldan, que inclusive apitou a final da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors ano passado, né? Falei da Renata Silveira? Acho que não, né? Renata Silveira, pé quente alvinegra. Ela não diz o clube dela, parece que não é o Botafogo, mas ela é pé quente. Eu acho que ela é tricolor. Comenta aí embaixo se você sabe o time da Renata Silveira. Também não faz diferença, galera. Grande profissional, pé quente, torcedor do Botafogo, já praticamente abriu a lata de cerveja quando soube que vai ser a Renata Silveira, que normalmente traz sorte mesmo. Galera, esqueci só de falar aqui da lista de relacionados, né? A surpresa foi o Yarley, né? Garoto ali, camisa 67. Vai ser recém seu 3º jogo como profissional. Estreou diante do Fluminense, emocionou todo mundo ali, né? Junto à sua família ali no Maracanã. Depois, já no 2º jogo, fez um golaço, né? De fora da área. Tratado aí com, eu não vou dizer como joia, porque eu acho que isso às vezes dá azar, né? Mas tratado com muito carinho pela direção do Botafogo e acabou entrando no lugar do jogador que outrora, né, foi também considerado joia, o Matheus Nascimento. Fase complicada do Matheus, né? O Matheus até fez uma postagem ali no Instagram, meio que, enfim, filosófica, meio de coach, né? E o Matheus realmente está na hora de respirar novos ares, assim, tá nítido isso, que ele tá desmotivado, né? Não culpo, eu falei com meu pai ontem, meu pai falou, pô, acho que só piora, né, não ter relacionado o Matheus Nascimento, mas o Fábio Matias está observando quem tá bem, quem tá com astral bom. Eu acho que é difícil que o Yarley entre em campo, né? Emerson Urso também está relacionado, né? A gente tem nas pontas, né, o Júnior Santos e o Savarino. Acho que só no final do jogo, se algum desses aí estiver muito cansado, poderia entrar o Urso ou o Yarley, mas é improvável. Mas é mais para o Yarley, para o garoto, né, de 18 anos, sentir o clima de um jogo decisivo de Libertadores, né? E o Matheus, como eu falei, está muito... eu falei do Hugo, está desanimado. O Matheus nem se fala, né? Está com um semblante pesado, né? Infelizmente, um ativo do Botafogo que está numa fase muito ruim. Eu acho que não dá nem para pensar em Europa, né, no momento, a menos que surja alguma proposta. O ideal realmente para o Matheus agora seria um empréstimo dentro do Brasil mesmo, para uma equipe que ele possa ter a oportunidade de jogar e recuperar o bom futebol, né, que ele não conseguiu ainda no profissional, né? É isso, galera. Pessoal, 9h30 da noite, né?
Muito decisivo o jogo, importantíssimo. Só para finalizar, gosto de dizer que o Botafogo, né, isso é muito bom também, elogiando mais uma vez a SAF. Hoje eu estou me dobrando aqui para a SAF, mas é verdade. O Botafogo encarou essas fases de pré-libertadores como se o Botafogo já estivesse na fase de grupos. Grandes contratações, uma janela muito consistente. Pode ter faltado ali um jogador ou outro, né, posição de centroavante, lateral esquerdo, tal, alguma coisa assim, né? Tá vindo agora o meia, que é o Oscar Romero. Então, assim, mas o Botafogo tem encarado como se o Botafogo tivesse classificado direto para a fase de grupos. Isso é muito bom, isso mostra o quanto, né, que a Eagle, que o Textor confiam no Botafogo, acreditam no projeto e não esmoreceram por conta de tudo que aconteceu, que rolou no ano passado, né? Agora, chegou a nossa vez, 2.000 botafoguenses no mínimo, né? Porque ainda tem ingressos à venda nos setores do Bragantino, né? Mais 2.000 botafoguenses que esgotaram rapidamente os ingressos estarão lá no Nabi Abichedi. Gostaria muito de estar lá, né? Minha filha pediu muito para ir, mas é difícil, um jogo no meio de semana atrapalha, né? Os estudos dela, tudo mais. Mas para quem está indo e quem está ficando em casa, né? Muita sorte para todos nós e que tomara que amanhã eu volte aqui comemorando a classificação fundamental para o restante do nosso ano aí, beleza? Tamo junto, deixa o like, faça seu comentário, compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, né? Para a família Botafogo Canal. Botafogo Canal, ó, tô nervoso, gente. Canal Botafogo Digital continuar crescendo, beleza? Tamo junto, pra cima, fogão.